Welcome to our webinar. Bem-vindos ao nosso webinário. Sou Dimitrios Goulias, atual presidente da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa, EMAS, e em conjunto com o anterior presidente, o professor António Cano, e a membro da nossa direção, a doutora Antonina Smetnik, vamos ser os vossos anfitriões neste webinário sobre o Top 10 da EMAS. No ano anterior, a EMAS organizou vários webinários dedicados e publicou declarações de posição e guidelines em relação aos cuidados das mulheres e homens que estão a envelhecer. Aqui apresentamos o Top 10. Portanto, nos próximos 60 minutos terão a oportunidade de se informar sobre os temas mais importantes em relação à menopausa e à andropausa, de uma forma baseada em evidências e concisa. Para além disso, podem colocar as vossas perguntas numa sessão de perguntas e respostas ao vivo. Podem juntar-se para a vossa conveniência na sessão da manhã ou na sessão da tarde, às 8 da manhã, hora de Nova Iorque. Ambas terão interpretação para espanhol, mandarim, russo e português. Sem mais demoras, vamos então avançar para a nossa seleção. Já há muitas décadas, vários países incluíram elementos regulamentares para as mulheres grávidas na sua legislação, e o mesmo está a acontecer agora com as mulheres que estão a amamentar. Por outro lado, muito pouco foi feito para as mulheres no período da perimenopausa, especialmente no que se refere ao local de trabalho. A EMAS e a diretora executiva, a doutora Margaret Rees, tomaram a iniciativa de recolher inúmeras informações e sugerir soluções realistas para este problema que é tão sensível. Visitem a página da EMAS na internet em www.emas-online.org e localizem a secção sobre a menopausa no local de trabalho. Aí encontrarão informações como o consenso global e as suas recomendações sobre a menopausa no local de trabalho e as declarações de posição da EMAS. Em 2020, havia 657 milhões de mulheres com idade compreendida entre os 45 e os 59 anos que trabalhavam para a força de trabalho durante a sua menopausa. Embora a idade média da menopausa natural seja 51 anos, ela pode ocorrer mais cedo, por forma natural ou induzida por cirurgia, ou quimioterapia ou radioterapia. Embora a menopausa possa não causar grandes problemas para algumas mulheres, para outras sabe-se que causa dificuldades consideráveis na vida pessoal e profissional. A saúde no local de trabalho deve, portanto, incluir a saúde na menopausa como parte do contexto mais alargado da igualdade de género e etária e também da saúde reprodutiva e pós-reprodutiva. Também encontrarão aqui um inquérito que responde à pergunta: a sua organização tem uma política ou orientação no que se refere à menopausa? Temos aqui os resultados atuais e podem contribuir para eles. O dia 7 de setembro é o Dia Mundial da Menopausa e do Trabalho. Com este Dia Mundial, tentamos sensibilizar para a menopausa no local de trabalho e lutar pela redução do estigma e do fardo emocional ligado à menopausa. A menopausa é uma questão de igualdade de género e etária e lidar com as suas consequências deve fazer parte da manutenção de um ambiente de trabalho inclusivo. A nossa ambição é transformar a data de 7 de setembro numa plataforma duradoura para defender os interesses e educar gestores, profissionais de saúde no trabalho e os trabalhadores em geral sobre a menopausa. Também poderão ler este artigo, Menopausa no local de trabalho, construir evidências, mudar locais de trabalho e apoiar as mulheres. Trata-se de um editorial que foi publicado na Maturitas. Também terão acesso
à Carta da EMAS sobre a menopausa e o trabalho. Esta carta é uma iniciativa da EMAS para promover o reconhecimento e a consideração da saúde da menopausa no local de trabalho no âmbito de quadros e políticas mais alargados sobre bem-estar, igualdade de género e igualdade etária na cultura empresarial. Podem também fazer o download do Menopause at a Glance, a nossa infografia, que ilustra a recomendação global de 2021 da EMAS para a menopausa no local de trabalho. Além disso, também podem ler vários comunicados de imprensa, a cobertura mediática, para se informarem e comunicarem com as vossas doentes. Também podem fazer o download dos Essenciais da Menopausa 2021, é um folheto geral sobre a menopausa, os seus sintomas e os efeitos no local de trabalho e na vida privada. Terão autorização para utilizar a ferramenta de autoavaliação sobre a menopausa no local de trabalho. Esta ferramenta de autoavaliação é um recurso para empregadores e gestores para passarem a um lugar de trabalho mais compatível com a menopausa. Poderão informar-se sobre estatísticas da população e também recursos recomendados com estatísticas sobre a menopausa no local de trabalho e poderão ler as evidências escritas da professora Kathleen Riak em nome do Consórcio Internacional sobre a Menopausa e o Trabalho ao Parlamento Europeu. Podem ver também, a pedido, toda a série de webinários sobre a menopausa e o trabalho. É uma série de 3 webinários sobre a menopausa no local de trabalho que decorreram no dia 7 de setembro de 2021, durante o 13º Congresso Europeu sobre menopausa e andropausa. Também vão encontrar evidências atualizadas sobre a investigação sobre menopausa no local de trabalho, atualizações da investigação desde 2015 até ao presente. E, por fim, também terão acesso a recomendações por outras organizações que não é EMAS, guidelines de sociedades de cuidados de saúde, de organizações de pessoal e de organizações de apoio. Portanto, não percam a oportunidade de visitar o website da EMAS e de adquirir este material baseado em evidências para vocês e as vossas doentes. Os distúrbios menstruais são bastante comuns nas mulheres na pré-menopausa. Os contraceptivos orais combinados são um tratamento justificável desde que tenha sido feito o diagnóstico correto. Mas e o que dizer em relação à saúde óssea? Qual é o efeito dos contraceptivos orais combinados na resistência dos ósseos? O professor António Cano tem algumas respostas para nós. O tema que vou apresentar é importante para a gestão das mulheres na perimenopausa, porque muitas vezes sofrem de distúrbios menstruais e, ao mesmo tempo, não se sabe se os contraceptivos orais, que muitas delas utilizam ainda na perimenopausa, se serão uma boa opção no que se refere à saúde óssea. E, portanto, vou começar a apresentar dados deste estudo, o estudo SWAN, onde vemos que 2.336 mulheres foram seguidas durante vários anos. Aqui à esquerda vem o perfil das hormonas, das diferentes hormonas, FSH, estradiol, testosterona e outras, e o seu impacto ao nível da densidade mineral óssea na região lombar. Vemos, por exemplo, aqui que quanto maior for o nível de FSH, menor será o nível de densidade mineral óssea. E isso sabemos que é prejudicial. Aqui vemos a confirmação de que um nível inferior de estrogênio está associado a um nível inferior de densidade mineral óssea na coluna. Aqui vemos como é que as mulheres que sofrem de distúrbios menstruais
mantém algum estrogênio, mas inferior ao das outras mulheres. Essas mulheres, muito provavelmente, sofrerão também de baixa densidade mineral óssea. Resta saber se os contraceptivos orais podem ser uma boa ideia ou não. E para isso temos de diferenciar entre contraceptivos que só têm progestogénios, que é o caso daquilo que foi estudado aqui, o DMPA, em que as mulheres que utilizam este produto, este estudo comparou cerca de 4.000 mulheres com um número semelhante de mulheres que não utilizavam este tipo de contraceptivo, e estas utilizadoras tinham um risco aumentado de 1,72. No que se refere às outras mulheres, aquelas que estavam nos anos finais, anos reprodutivos finais, muito próximos da menopausa, e foi ainda mais elevado, de 3,04, nas mulheres mais jovens. Portanto, isto não é uma boa ideia. Mas em relação às mulheres que usam estrogênio, normalmente sob a forma de estradiol, como sabemos, nesse caso, o estado das coisas não é assim tão claro. Vemos aqui um estudo muito pequeno em que apenas 12 mulheres utilizavam contraceptivo oral combinado, que incluía etinilestradiol, que foram comparadas com 37 mulheres não tratadas. Houve uma diminuição ligeira ao nível da coluna lombar, também da anca, mas este estudo é muito pequeno e, portanto, o que nós sabemos até o momento é, e que é a posição da EMAS, que foi muito claramente manifestada nesta declaração de posição, em que dissemos que os contraceptivos orais combinados com etinilestradiol são uma opção para fazer face aos distúrbios menstruais e às alterações ósseas associadas que estas mulheres sofrem quando têm menores níveis de estrogénios. Talvez não seja ainda a melhor opção, porque sabemos que estradiol é provavelmente melhor e um produto sequencial contendo o estradiol talvez seja uma melhor opção. Mas os contraceptivos orais combinados contendo etinilestradiol podem ser uma boa opção para a gestão destes casos. Muito obrigado pela vossa atenção. De acordo com as características das mulheres e a disponibilidade local, há várias opções para a terapêutica hormonal na menopausa. O cancro da mama é um receio primário para as mulheres que fazem este tipo de terapêutica. Nós sabemos que nem todos os regimes de terapêutica hormonal são iguais no que se refere à segurança para a mama. Então, o que é o melhor? A doutora Antonina Smetnik recolheu algumas evidências que irá discutir convosco. Caros colegas, gostaria de agradecer à Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa pela oportunidade que me foi dada de participar neste webinário. As mamas são os órgãos-alvo de inúmeras hormonas e fatores de crescimento. E no início da década de 2000 houve uma enorme diminuição no número de utilizadoras de terapêutica hormonal na menopausa devido aos primeiros resultados do estudo WHI, que mostraram que a terapêutica hormonal combinada aumenta o risco de cancro da mama. Mas o risco relativo de cancro da mama nas utilizadoras de estrogênio equinoconjugado e acetado de medroxiprogesterona foi de 1,26, ou seja, menos de um caso adicional por cada 1.000 mulheres que utilizam a terapêutica hormonal por ano. No entanto, houve um risco diminuído de cancro da mama nas utilizadoras de monoterapêutica com estrogênio após histerectomia e não houve um aumento do risco naquelas que não utilizavam terapêutica hormonal anteriormente. De acordo com o estudo de coorte E3N e o estudo de registro da Finlândia, o estrogênio e a progesterona, ou estrogênio e a dihidrogesterona, não estiveram associados a um aumento significativo do risco de cancro da mama.
Segundo os estudos de caso-controle alinhado, com mais de 98 mil casos e 457 mil controlos, não houve um aumento do risco na utilização de curta duração até 5 anos de estrogênio apenas ou estradiol de hidrogesterona e tibolona. A maior parte das mulheres tiveram uma terapêutica combinada que estava associada a um pequeno aumento no risco de cancro da mama. O risco aumentou com a idade da mulher, sendo os aumentos menores nas mulheres com cerca de 50 anos, em comparação com aquelas que tinham 60 e 70 anos. A duração do tratamento, sendo os aumentos menores na terapêutica hormonal de substituição de curto prazo, menos de 5 anos, do que no longo prazo, com mais de 5 anos. O tratamento de terapêutica hormonal de substituição atual ou mais recente, que estava associado a riscos mais elevados do que a utilização no passado, e também o tipo de progestagênio na terapêutica combinada. Os riscos mais elevados foram com a noretestosterona e os mais baixos com a dihidrogesterona. Os investigadores salientaram que algumas mulheres que nunca tinham tomado terapêutica de substituição hormonal continuariam a ter cancro da mama. Por exemplo, se um grupo de 10 mil mulheres com cerca de 50 anos nunca tivesse tido terapêutica hormonal de substituição, 26 continuariam ainda a ter cancro da mama num ano. A terapêutica de substituição está associada a 9 casos mais de cancro da mama num ano, ou seja, menos do que 1 em cada 1000 mulheres. O aumento do risco estava mais associado à terapêutica combinada e ao tipo de progestagênio, que também causava diferença. Para as mulheres com 50 anos, não se verificou um risco aumentado de cancro da mama com a terapêutica combinada que tivesse sido interrompida mais de 5 anos antes. O risco adicional nas mulheres com 60 ou 70 anos era mínimo. Não houve aumento do risco de cancro da mama com a terapêutica atual, tomada há 1 ano ou menos, ou com a utilização no passado de terapêutica apenas com estrogênio, mesmo que no longo prazo, ou com a utilização passada de terapêutica combinada no curto prazo. Diferentes tipos de terapêutica combinada têm riscos diferentes. O mais baixo foi com a dihidrogesterona, que não é prescrita com tanta frequência como outros progestagénios com riscos mais elevados, noretestosterona, medroxiprogesterona e levonorgestrel. É importante que os clínicos gerais discutam os benefícios e os riscos da terapêutica hormonal de substituição para as mulheres que são perturbadas pelos sintomas da menopausa. A terapêutica pode ter um efeito dramático nestes sintomas e esta investigação sugere que os riscos de cancro da mama são baixos. Os resultados podem orientar a escolha de terapêutica de substituição e a duração da mesma. Agradeço pela vossa atenção. Várias guidelines e declarações de posição foram escritas em relação à menopausa e, portanto, era necessário um guia resumido. A Care Pathway, ou Via de Cuidados da EMAS, dá-nos uma abordagem atualizada para a monitorização e orientação das mulheres na meia-idade, concentrando-se naquelas que se aproximam do final do seu ciclo de vida reprodutivo e que repassam pela transição da menopausa. Esta via de cuidados, ou Care Pathway da EMAS, dá-nos uma via atualizada para monitorizar e orientar as mulheres de meia-idade, concentrando-se naquelas que se aproximam do final da sua vida reprodutiva, que passam pela transição da menopausa e para lá da menopausa. A via de cuidados foi escrita por profissionais que tratam da saúde das mulheres e dão uma abordagem em etapas, individualizada e estratificada de acordo com as necessidades, os sintomas e a fase reprodutiva. Para além disso, esta via também dá detalhes para o rastreio de doenças crónicas associadas à menopausa e ao envelhecimento. Opções de tratamento dos sintomas climatéricos que vão desde a terapêutica hormonal na menopausa até alternativas não hormonais e modificações de estilo de vida. A terapêutica deve ser adaptada às necessidades
necessidades e desejos pessoais. A VIA visa oferecer uma abordagem holística e equilibrada para monitorizar mulheres de meia-idade com vista a controlar problemas de saúde de forma eficaz e garantir um envelhecimento saudável. O texto informativo é ilustrado por imagens e tabelas ou quadros. Nesta imagem conseguem ver o período menstrual final, que vemos que a idade média da menopausa natural é de 50,5 anos, com intervalo de confiança que vai dos 50,2 a 50,8, e as mulheres com insuficiência ovárica prematura têm senescência ovárica antes dos 40 anos. A cessação da menstruação com menos de 40 anos, ou entre os 40 e os 45 anos, é definida como a menopausa precoce. Aconselhamento de estilo de vida para o controlo dos sintomas da menopausa e para a prevenção de doenças crónicas associadas ao envelhecimento e à menopausa também é uma parte essencial do tratamento e pode ser resumido neste quadro. Por fim, isto é um quadro atualizado sobre os regimes de terapêutica hormonal na menopausa. Portanto, esta é uma lista completa de todas as questões debatidas neste documento conciso e informativo. Em síntese, a menopausa, ou a cessação de menstruação, é o resultado inevitável do envelhecimento normal dos ovários devido ao esgotamento dos folículos nos ovários que ocorre quando as mulheres têm 40 e muitos anos, ou 50 e poucos. Isto está associado a sintomas da menopausa, especialmente afrontamentos, suores noturnos, problemas de sono, desequilíbrio do humor, dor muscular e das articulações e sintomas de dor e atrofia vulvovaginal. A insuficiência ovárica prematura espontânea ou iatrogénia, ou a menopausa precoce, requer tratamento hormonal na menopausa, pelo menos até à idade habitual da menopausa espontânea. A saúde pós-reprodutiva é ainda afetada por problemas relacionados com o envelhecimento e a menopausa, como osteoporose, doença cardiovascular e declínio cognitivo. A gestão das mulheres que fazem a transição para a menopausa deve ser individualizada, tendo em conta o seu perfil de risco e os seus desejos e vontades. Como podem descarregar este artigo gratuitamente, não percam a oportunidade de o ler. As mulheres na perimenopausa têm um maior risco de ganho de peso. Da década que vai dos 45 aos 55 anos, as mulheres podem facilmente ganhar 10 quilos. A abordagem de tratamento é bastante complicada e o professor António Cano vai guiar-nos sobre o que devemos fazer e o que devemos evitar. O tema desta apresentação será a gestão do excesso do peso na menopausa, algo que é importante não só por questões estéticas, mas porque também tem implicações metabólicas importantes. E para isso, o que vamos fazer é definir 4 pontos principais. Em primeiro lugar, vamos comentar a prevalência e como é que o aumento da gordura é claro na menopausa. Depois vamos apresentar o contexto hormonal e depois o impacto da terapêutica de substituição hormonal. Por fim, vamos falar de opções complementares e, nomeadamente, o papel da dieta, neste caso, a dieta mediterrânica. Vou começar com este slide, onde vemos mulheres, o estudo SWAN, em que as mulheres foram estudadas em relação ao seu background hormonal, mas também a composição corporal, e para o qual se utilizou a DEXA. Vemos aqui que, em comparação com o ponto zero, que é o da menopausa, há um aumento aqui na massa gorda que começa alguns anos antes da menopausa. Mas, imediatamente, quando a menopausa se aproxima, há um aumento desta inclinação,
deste aumento da massa gorda, que se vai acumulando na zona do abdômen, algo que tem implicações metabólicas muito importantes. Há também um contexto hormonal, e no caso especial da menopausa, sabemos que há um declínio na produção de estrogénios, mas isso não acontece no que se refere à produção de androgénios. Portanto, há um elevado rácio androgénios-estrogénios que está associado a um aumento da obesidade visceral. Isto já foi comprovado por vários modelos experimentais. O aumento da obesidade central está associado a um aumento da resistência à insulina, que, por sua vez, está associada às outras características da síndrome metabólica, como a disglicemia, a dislipidemia e o aumento da pressão arterial. Isto não é a única razão para o aumento destas mudanças na menopausa. Nós sabemos isso porque as mulheres que são tratadas com terapêutico hormonal melhoram a sua situação, a situação que foi criada pela menopausa. Mas não se conseguem resolver todos os problemas. E isto é mostrado muito claramente aqui neste slide, com dados do estudo HOPE, que envolveu mais de 800 mulheres que foram randomizadas em diferentes combinações de terapêutico hormonal ou placebo. Vem aqui que há diferenças na resposta às combinações usadas. Vemos aqui a alteração no peso corporal médio, mas todas as combinações foram bem diferentes do placebo. Portanto, necessitamos de algo mais, e é por isso que a abordagem do exercício físico, da dieta, também são importantes. Agora, queria apresentar alguns dados sobre o impacto da dieta mediterrânica na síndrome metabólica. Esta é uma meta-análise onde podemos ver a incidência de síndrome metabólica como no resultado da avaliação de estudos prospectivos e de caso controlo. Vemos que há uma redução de cerca de 27% na incidência de síndrome metabólica com a dieta mediterrânica. Isto também é importante ao nível da circunferência abdominal. Os estudos que avaliaram o impacto da dieta mediterrânica na circunferência abdominal mostra que há uma redução de cerca de 18% no perímetro da cintura destas senhoras. Portanto, isto é o aumento de peso tem implicações metabólicas e pode ser melhorado com a terapêutica hormonal, mas muitas vezes também requer o contributo de outras áreas, como o caso da dieta mediterrânica e outras, como o exercício e assim por diante. E em caso de necessidade, outros fármacos também. Muito obrigado pela vossa atenção. O início e duração da terapêutica hormonal na menopausa foi objeto de um debate prolongado. Hoje em dia entendemos que há uma janela de oportunidades. A doutora Antonina Smetnik vai nos dar as evidências necessárias para tomarmos diferentes decisões de tratamento. Caros colegas, gostaria de agradecer à Sociedade Europeia de Andropausa e Menopausa, uma vez mais, pela oportunidade que me foi dada para participar neste webinário. Os sintomas vasomotores são os sinais precoces de um risco oculto de eventos cardiovasculares, como AVC, infarto de miocárdio, de fraturas osteoporóticas e de declínio cognitivo. O tratamento iniciado num prazo inferior a 10 anos pós-menopausa reduziu a mortalidade de todas as causas em 30%, em comparação com o placebo. De acordo com a declaração científica da American Heart Association em 2021, a transição para a menopausa é uma altura em que há um aumento do risco de doença cardiovascular. A terapêutica hormonal na menopausa, iniciada em mulheres com menos de 60 anos ou no prazo de 10 anos após a menopausa, é atualmente a única intervenção que diminui o risco de doença cardiovascular e diabetes em mulheres saudáveis de meia idade. De acordo com o Guia Clínico da EMAS de 2018,
A terapêutica hormonal tem um efeito favorável na homeostase da glicose nas mulheres com e sem diabetes. O início atempado da terapêutica pode atrasar o desenvolvimento da diabetes tipo 2. A administração oral de terapêutica hormonal é preferível, exceto se houver contraindicações absolutas. Entre os progestagénios disponíveis e bem estudados, usados no âmbito da terapêutica hormonal, a progesterona e a dihidrogesterona são os progestagénios de opção. De acordo com a publicação, momento e dosagem e adesão à terapêutica de substituição hormonal e risco de fraturas nas mulheres com menopausa, a atualização atual e passada da terapêutica hormonal protege contra as fraturas ósseas. O efeito de proteção depende da dose, aumenta com a dose acumulativa e com a adesão ao tratamento. E o início da terapêutica, assim que começam os sintomas da menopausa, demonstra um elevado efeito protetor. Pode também evitar a perda de colagênio, melhorar a capacidade de retenção de água e aumenta a espessura da pele. A perda gradual de função ovárica é um dos fatores que contribui para o desenvolvimento de disfunção sexual nas mulheres. Há uma relação clara entre o agravamento da função sexual e a fase de envelhecimento reprodutivo, STRO mais 10, em que a mulher se encontra. A utilização combinada de estradiol com dihidrogesterona nas mulheres na perimenopausa tem um efeito positivo na função sexual. Os dados de observação mostram que as mulheres mais jovens ou um prazo menor decorrido a partir da menopausa pode estar associado a efeitos positivos da terapêutica hormonal, ao passo que começar a terapêutica mais tarde está associado a um risco aumentado de demência. Os dados das ressonâncias magnéticas funcionais mostram que há uma maior eficiência da função cerebral durante uma tarefa de atenção mantida nas mulheres pós-menopausa que recebem estradiol. A menopausa cirúrgica ou precoce aumenta o risco de doença de Alzheimer em 70%. Se a terapêutica hormonal começar antes dos 50 anos de idade, o risco é eliminado. E a terapêutica também pode corrigir o déficit de memória direto, mas a melhora na cognição pode ser devida à melhoria noutros sintomas que são sinergísticos e que exacerbam a perda de memória, como os afrontamentos. E, de acordo com este estudo, o início atempado da terapêutica antes dos 50 anos de idade é um fator importante para a longevidade. Agradeço-vos a vossa atenção. A principal razão, se não a única, para aumentar os estrogénios na terapêutica hormonal é evitar os problemas com o endométrio. Como com todas as decisões terapêuticas, temos de saber qual é a via, a duração e assim por diante. O professor António Cano vai nos falar sobre as opções disponíveis. A utilização das progestagénios é um tema importante, não só porque precisamos deles para a proteção do endométrio, mas também porque tem implicações metabólicas importantes. E é por isso que vos vou apresentar alguns slides que nos falam dos principais aspectos relacionados com a utilização dos progestagénios. Portanto, vou começar pelas publicações iniciais de Roger King e Malcolm Whitehead, que com os plantas endometriais avaliaram o impacto do estradiol em comparação com diferentes progestagénios. Veem aqui que a noretindrona, o norgestrel, o MPA, a dihidrogesterona e a progesterona foram comparados com uma técnica que utilizava o índice de rotulagem epitelial que media as proliferações endometriais. E vemos que com diferentes dias de tratamento, com noretindrona, o norgestrel também, o caso do MPA e da dihidrogesterona, mas também da progesterona, todos foram suficientes para controlar a proliferação. Isso é importante porque os progestagénios têm diferenças, como se vê aqui, mas também ao nível do impacto metabólico. E é isso que mostramos neste slide. Sabemos que há receptores da progesterona em todo o corpo, e não apenas os receptores nucleares, mas também os receptores de membrana, e é por isso
que temos ações, como a ação ao nível do sistema nervoso central. Vemos aqui a modulação positiva do receptor do GABA neuronal e também os efeitos ansiolíticos, antidepressivos e anestésicos e ao nível do sono. E, portanto, é importante compararmos um progestogénio com outro em termos do seu comportamento geral. Também é importante no caso do impacto oncológico. Trouxe-vos aqui o estudo de Vinogradova, onde se estudaram diferentes progestogénios em relação ao risco de cancro da mama. Vemos aqui medroxiprogesterona, levonorgestrel, entre outros, e há diferenças muito importantes. Quase que não houve aumento no caso do estradiol, mas, no entanto, há diferenças no caso da medroxiprogesterona, por exemplo, que mostrou um aumento quando foi utilizada durante vários anos. O levonorgestrel também, resultados paralelos, e a nerasterona, mas veem como é diferente a dihidrogesterona, mostrando que a progestina é importante não só do ponto de vista metabólico, mas também do ponto de vista do impacto oncológico. Este é o meu último slide, que está relacionado com o primeiro. Dizemos que isto foi mostrado por King e Whitehead, que a progesterona utilizada durante tempo suficiente ajudava a diminuir a proliferação. Aqui vemos que a incidência de hiperplasia, de endométrio proliferativo e de pólipos do endométrio, quando se administrou 1 mg de estradiol mais 100 mg de progesterona micronizada, comparado com o placebo, não havia diferenças. E, portanto, as progestinas são importantes e são muito potentes para controlar a proliferação endometrial, mas têm de ser muito bem selecionadas quando temos em conta os aspectos metabólicos e os aspectos relacionados com o risco oncológico. No sentido de se prestar os melhores cuidados às mulheres durante a menopausa, os profissionais de saúde devem ter a formação adequada. Não obstante, os currículos de licenciatura e pós-graduação parecem estar muito limitados a este nível. A menopausa ou o fim da menstruação é um ciclo da vida de todas as mulheres. A gestão da saúde na menopausa é essencial em todas as áreas de cuidados de saúde e não apenas na ginecologia. O objetivo deste artigo era dar recomendações para o currículo de programas de educação de profissionais de saúde no mundo inteiro, para que todos possam ter formação de qualidade na área da menopausa. Em 2014, EMAS publicou guidance, orientações, sobre os assuntos médicos que a comunidade profissional deve saber, e este currículo 2022 tem em conta estas recomendações de 2014, novas investigações e novas modalidades de tratamento, e é aplicável na formação na área de saúde, incluindo licenciaturas, pós-graduações e até mesmo estudos de especialização. Este estudo é ilustrado com figuras, tabelas. Aqui assim temos um guia para os principais termos utilizados na fase de licenciatura. Aqui assim podemos ver um currículo para os profissionais de saúde, um currículo sobre menopausa, obviamente. Em resumo, a gestão de saúde perimenopausa e pós-menopausa deve garantir que as mulheres têm acesso à informação precisa e podem obter aconselhamento para poder passar pela sua menopausa, quer seja induzida ou natural. Poderá haver a necessidade, em alguns casos, de recorrer a serviços especializados.
Isto inclui o caso das mulheres com insuficiência ovárica precoce ou com qualquer outro problema pré-existente, assim como outros géneros, como os transgênero e outros. Deve ser seguida uma avaliação baseada na evidência e fazer um encaminhamento para serviços especializados quando necessário. Toda esta informação que consta deste documento, que já foi também aprovado pela EPOC, a Sociedade Europeia de Endocrinologia, a FLACSIM também, que é a Federação Latino-Americana de Sociedades de Climatério e Menopausa, e a Sociedade de Medicina Ocupacional. Este artigo pode ser descarregado gratuitamente, por isso não percam a oportunidade de o ler. Entre outros benefícios deste tratamento hormonal, pode ser benéfico ao nível da saúde óssea. O professor António Cano irá então dizer-nos como é que o MHT pode ser benéfica no tratamento da osteoporose. A utilização da MHT no tratamento da osteoporose pós-menopausa é muito importante, ou seja, 10 anos após a menopausa, ou seja, por volta dos 60 anos de idade, não só produz benefícios, e como estamos a promover esta opção, porque é eficaz, e vou demonstrá-lo, mas também dá outros benefícios. Aqui assim temos um slide da WHI, trata-se de um ensaio randomizado em que um grupo de mulheres foi sujeita a estes fármacos ou a placebo e houve uma redução das fraturas em cerca de 35% e no caso das fraturas totais cerca de 24%. Algo que foi constatado, sobretudo no risco de fratura da anca. Mas, como foi demonstrado, não há um chamado efeito rebound. E os benefícios mantêm-se durante mais tempo. Aqui temos o acompanhamento das mulheres que concluíram o ensaio e o acompanhamento foi feito durante anos. Temos aqui dois braços do estudo, placebo e a combinação de estrogênio mais progesterona, e não há um declínio nas mulheres que receberam esta combinação de hormonas em comparação com as que só fizeram placebo ou estrogénios. Tal foi confirmado numa meta-análise, como podemos aqui ver, a revisão realizada em 28 estudos, todos os riscos de fratura. Esta terapia conseguiu uma redução de 26% de todas as fraturas. Por isso, as sociedades científicas elaboraram guidelines como este tratamento hormonal é uma opção para o tratamento da osteoporose. Aqui assim temos o número total de fraturas, onde podemos ver os benefícios da terapia hormonal é superior a estes fármacos. No fim, trata-se de uma boa opção. Como podemos ver neste slide, sobretudo quando falamos nesta janela de oportunidade entre os 50 e os 60, em que assim temos um painel com a combinação destes três fármacos. Vemos aqui assim, a azul, os grandes benefícios ao nível das fraturas, mas isto é de facto algo muito importante também em termos dos resultados.
E em relação ao risco de cancro, de AVC, de doenças coronárias, o panorama ainda é melhor quando consideramos apenas os estrogénios. Nas barras a azul só temos uma a vermelho, que representa o risco de trombose profunda. Se for também utilizado estradiol, é eliminado. É uma excelente opção, não só porque é eficaz, mas porque nos oferece um benefício que se enquadra com as necessidades das mulheres neste período de idade, entre os 50 e os 60 anos. Muito obrigado. As doenças cardiovasculares são uma grande preocupação para as mulheres durante a menopausa. Embora a prescrição deve ser individualizada, pode reduzir a mortalidade cardiovascular se começar no período pré-menopausa. Vamos então ver quais são as evidências. As doenças cardiovasculares são uma grande preocupação nas mulheres na menopausa. As alterações hormonais fazem com que fiquem com maior risco, assim como a dislipidemia, a gordura visceral, a doença gorda não alcoólica do fígado, mas uma associação da menopausa com o aumento destes eventos cardiovasculares só foi comprovada no início ou quando há uma menopausa precoce no início dos 45. Assim, consegue-se uma melhoria da maior parte dos fatores de risco cardiovasculares com os estrogénios transdérmicos, que são o regime preferido, uma vez que não aumentam a concentração de triglicéridos e não estão associados a um maior risco de eventos venosos tromboembólicos. Muito embora a administração da MHT, da terapia hormonal, deve ser considerada de forma individualizada, pode reduzir a mortalidade e morbilidade cardiovascular se for iniciada no início pós-menopausa, ou seja, 10 anos desde o último período. E a terapia hormonal deve ser feita pelo menos até à idade média da menopausa, ou seja, 51, 52 anos. É contraindicada no caso das mulheres com um historial de eventos tromboembólicos venosos e não se recomenda na prevenção das doenças cardiovasculares. O risco de cancro da mama associado à terapia hormonal é geralmente reduzido e a progesterona micronizada e a diprogesterona estão associadas a um risco inferior em comparação com as outras progesteronas. Esta tabela ilustra o texto que apresentámos anteriormente, é que assim podemos ver os efeitos do tratamento hormonal para os riscos cardiovasculares. Como podemos ver, sobretudo a via transdérmica tem um efeito favorável no perfil lipídico, na homeostase e também na adiposidade visceral. Há uma janela de oportunidade que deve ser sempre considerada. Este tratamento hormonal pode reduzir a mortalidade e morbilidade cardiovascular se iniciado com menos de 60 anos de idade ou 10 anos após o último período. Hoje já discutimos outros temas importantes, como o risco de cancro da mama, que pode ser minimizado com a progesterona micronizada ou digosterona. Aqui assim podemos ver um algoritmo da avaliação do risco cardiovascular e uma intervenção personalizada nas mulheres pós-menopausa. O tratamento com estrogênio é indicado no caso das mulheres que apresentam sintomas da menopausa 10 anos após o seu último período ou mulheres com insuficiência ovárica precoce. Em conclusão, a transição para a menopausa predispõe as mulheres a terem um aumento da doença cardiovascular devido à
a obesidade visceral e também a desregulação da homeostase hormonal, hipertensão. Muito embora haja associações a um maior risco de eventos cardiovasculares, tal ainda não foi comprovado. Por outro lado, tanto a menopausa precoce estão associadas ao aumento do risco cardiovascular. A terapia hormonal, e tendo em conta os principais e mais tradicionais fatores de risco cardiovasculares, claro, dependem da dose, da via de administração e do tipo de progesterona. A terapia hormonal pode induzir o risco de eventos cardiovasculares se prescrita 10 anos após o último período ou com menos de 60 anos já em pós-menopausa e pode haver um risco cardiovascular moderado. No entanto, a terapia hormonal não deve ser atualmente prescrita, tendo como único objetivo a prevenção da doença cardiovascular. Em muitos casos, há necessidade de ensaios randomizados controlados com novos regimes, como estrogênio transdérmico, para comprovar a eficácia e a segurança no que diz respeito ao risco de câncer da mama. Assim concluímos as nossas apresentações. Espero que tenham gostado desta seleção do top 10 e é claro que os nossos oradores estarão à vossa disposição para responder às perguntas que têm, que podem ser colocadas através do bate-papo do Zoom. Portanto, agora estamos já ao vivo e, como foi dito, o professor Cano, a doutora Smetnik e eu teremos todo o gosto em responder às vossas perguntas. Antonina e António, obrigado por estarem connosco, bem como às nossas centenas de participantes que vejo que aqui estão. Olá, gostaria de dizer bom dia. Bom dia para uns, boa tarde para outros. Sim, é um mundo complicado, mas graças à tecnologia podemos estar em todo o mundo hoje, desde Pequim até Nova Iorque. Excelente. Consigo ver já aqui algumas perguntas. Uma da Helena, que nos pergunta se é possível usar o Dynogest como parte da terapêutica hormonal combinada com estrogênio nas mulheres com endometriose? Bom, Helena, as principais preocupações em relação à utilização da terapêutica hormonal das mulheres com a endometriose é a reativação da doença. Há sempre um pequeno risco de potencial transformação maligna. Os dados não são muito limitados, mas algumas mulheres precisam de facto de terapêutica hormonal, apesar da sua endometriose. Poderá ser mais seguro dar uma terapêutica contínua com estrogênio e progesterona ou tibolona, mas isto pode ser feito em mulheres que sofreram a esterectomia ou não. Normalmente não se utiliza progesterona nas mulheres que foram submetidas à esterectomia, mas esta pode ser uma solução, porque uma vez mais há sempre um receio de reativação. Há uma falta de estudos de elevada qualidade, mas é uma combinação que se pode usar para ajudar estas senhoras. Mais alguma pergunta? Em doentes com síndrome metabólica e risco cardiovascular, normalmente entre os 50 e os 60 anos de idade, será que podemos começar com uma dose baixa se as outras alternativas não forem eficazes? Não sei se o António pode responder, ou seja, com uma dose baixa de estrogênio transdérmico e progesterona micronizada. É uma pergunta interessante, porque, como é evidente, muitas vezes recebemos este tipo de senhoras e
pensamos que não temos possibilidades suficientes nas nossas mãos, mas não é o que acontece, porque, como estávamos a dizer, a ação das hormonas neste contexto que seria para reduzir a resistência à insulina e, portanto, melhorar a síndrome metabólica. Mas mais ainda, se utilizarmos o estradiol transdérmico e a progesterona natural micronizada, é muito melhor, porque sabemos que as progestinas são diferentes entre si, dependendo de terem alguma afinidade com alguns receptores da progesterona. E também pensando no receptor mineral de corticoides, que é o caso de algumas progestinas que são utilizadas com muita frequência. O mesmo não acontece com a progesterona natural e, portanto, poderá ser uma opção ideal para tratar estas mulheres e para termos benefícios na evolução da sua síndrome metabólica. Portanto, foi uma pergunta excelente e esperemos encontrar uma boa solução para isso. Muito obrigado, António. A Helena pergunta, onde é que podemos obter a versão completa do artigo que diz respeito aos critérios de elegibilidade para o tratamento hormonal? Não tenho a certeza daquilo a que se está a referir, a versão completa do artigo. Se quiser, pode nos enviar uma pergunta adicional, se nos tivermos referido a este artigo durante a apresentação. Mas o que eu posso dizer é que, se forem membros da EMAS, consultem a EMAS Care Online. É um documento conciso, embora extenso, com cerca de 100 páginas, onde podem encontrar todos os materiais necessários em relação à menopausa e à terapêutica hormonal para profissionais de saúde. É um documento conciso, atualizado e, portanto, aconselho a consultar esse documento e que já está disponível no nosso website. Outra pergunta, talvez um dos outros oradores possa responder, de Manju Navani. Será que o estrogênio transdérmico com noretestosterona, ambos num penso combinado, pode ser dado a mulheres na menopausa que sejam diabéticas e tenham hiperlipidemia? Uma vez que a noretestosterona transdérmica é neutra em termos de insulina e não vai aumentar os triglicerídeos e reduz os lípidos. Portanto, é uma pergunta sobre se uma mulher tiver síndrome metabólica, hiperlipidemia, diabetes, se ainda assim se podemos recorrer à terapêutica hormonal. Bom, penso que é uma pergunta para o professor António Cano. Infelizmente, no nosso país, não temos noretestosterona transdérmica, não a utilizamos. Em relação às mulheres com síndrome metabólica na menopausa, se entendermos que a terapêutica hormonal oral, por exemplo, com dihidrogesterona, pode ter alguns benefícios em termos do metabolismo da glicose e dos lípidos, e se uma mulher não tiver qualquer contraindicação para a terapêutica hormonal da menopausa, se tiver apenas obesidade e não tiver os triglicerídeos elevados ou um risco elevado de doença cardiovascular, neste caso prescrevemos estradiol com dihidrogesterona no nosso país, mas se falarmos de doentes com outras situações, tentamos utilizar dihidrogesterona e progesterona micronizada. E se falarmos de um risco elevado de doença cardiovascular, tentamos evitar a terapêutica hormonal da menopausa, mas gostaria de saber se o professor António pode também contribuir para a resposta a esta pergunta. Claro, ele é que é o perito nesta questão, entre outras questões. António, quer acrescentar algo ao que a doutora Antonina disse?
Lamentamos, mas não se consegue ouvir. O som está com muitos cortes. Portanto, impede o impacto metabólico ao nível do fígado. Penso que é muito interessante. Na realidade, publicámos há alguns anos um estudo. Lamentamos, mas estamos com muitas interrupções no som. Lamentamos, mas não é possível discernir o que está a ser dito com tantas interrupções. Muito obrigado, António. Consigo ver outra pergunta. Muito obrigado por este resumo excelente. Gostaria de saber, em relação à terapêutica hormonal da menopausa para doentes com doenças autoimunes. Eu devo dizer que o lúpus sistémico eritematoso, por exemplo, é um exemplo de outras doenças autoimunes. É verdade que a eficácia e segurança da terapêutica hormonal combinada em doentes selecionadas com lúpus já foi estudada em ensaios randomizados. Trata-se de uma situação difícil, com toda a certeza. Portanto, eu diria que a terapêutica hormonal deveria ser reservada para o caso de sintomas incapacitantes para mulheres com lúpus estável ou inativo e com anticorpos antifosfolipídicos negativos. Em caso de anticorpos positivos, a utilização de terapêutica hormonal deve ser ponderada em relação ao risco trombótico e cardiovascular. Sim, é possível utilizar em caso de sintomas graves e incapacitantes, mas temos de proceder com todas as cautelas. Penso que já fizemos as perguntas sobre a dislipidemia. Se é sempre necessário prescrever anticoagulantes, tais como aspirina, para evitar eventos trombóticos? Não sei se o António ainda está conosco. António, quer responder esta pergunta? Eu diria que, com toda a certeza, não. De facto, há apenas casos muito específicos em que podemos utilizar a aspirina. A aspirina não é algo que tenhamos de prescrever regularmente em combinação com a terapêutica hormonal de substituição. Conseguem ouvir-me? Sim, conseguimos ouvi-lo. Concordo plenamente consigo. Nós não temos dados que comprovem a utilização da aspirina em associação com a terapêutica hormonal de substituição para reduzir o risco de trombose venosa profunda. A utilização de aspirina pode envolver mais riscos do que benefícios. Isto é uma mensagem importante que deve ser transmitida, penso eu. Muito obrigado, António. Temos um ligeiro problema com a sua resposta anterior. Muito rapidamente pode repetir a sua resposta sobre o estrogênio transdérmico e a noretestosterona? Sim, eu estava a comentar um estudo que publicamos nos Archives of Gynecology and Obstetrics, em que utilizamos esta combinação, e lamento, mas perdemos novamente o som. Houve um ligeiro aumento no colesterol HDL, portanto não houve problema em combinar estradiol com noretestosterona por via transdérmica, ambos por via transdérmica. Temos outra pergunta. No Reino Unido utilizamos as pontuações de risco Q e não a pontuação tradicional para a doença cardiovascular. Portanto, a que níveis é que não devemos administrar a terapêutica hormonal de substituição? Uma vez mais, não há valores absolutos, porque isto é o que acontece sempre na medicina, não é? Regra geral, desde que tenhamos um risco cardiovascular baixo, podemos
com qualquer pontuação, podemos experimentar tudo, desde que não haja outra contraindicação. Se a doente tiver um risco intermédio, então podemos utilizar preferencialmente a via transdérmica. Já com risco elevado, podemos evitar a terapêutica hormonal de substituição e procurar outras questões alternativas, a não ser que acreditemos que conseguimos ponderar o risco contra os benefícios. António, não conheço muito bem este Q-score. Seria uma boa ideia tentar responder a perguntas em relação à terapêutica hormonal, não só em relação à avaliação cardiovascular que nos é dada para estas classificações, mas por outras classificações, como a Q-score. Quer comentar, António? Muito provavelmente o professor Cano já não está conosco. Penso que respondemos a todas as perguntas. Foi muito bom ter-vos conosco. Não sei se posso partilhar o meu ecrã, penso que sim. Portanto, gostaria de aproveitar este nosso último minuto da manhã. Lembrem-se que vamos repetir esta sessão logo à tarde. Convidamos-vos a visitarem o website da EMAS, onde encontram informação excelente sobre tudo aquilo de que falamos aqui. Não percam a oportunidade também de irem ao website do 14º Congresso Europeu de Menopausa e Andropausa, um congresso mundial, efetivamente, que vai ter lugar entre o dia 3 e 5 de maio de 2023 em Florença. E tenho um aviso de última hora do nosso editor em chefe da Maturitas, que nos diz que os abstracts do congresso anterior, do 13º Congresso Europeu de Menopausa e Andropausa, estão disponíveis a partir de hoje no site da Maturitas e, portanto, podem consultá-los. Antonina, uma última palavra da sua parte, uma vez que estamos a concluir a nossa sessão. Do professor Gulis, professor Cano, gostaria imenso de agradecer por parte de todos os médicos, não só da Rússia, mas também dos Estados independentes da Commonwealth, por participarem ativamente no nosso webinário. Tivemos algumas perguntas destes médicos. Agradecemos imenso a oportunidade que nos foi dada para participarmos nestes eventos tão importantes sobre a menopausa e o bem-estar das mulheres após os 40 anos de idade. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Smetnik. Agradeço também ao professor Cano e a todos vós pela vossa participação. Uma vez mais, este evento será repetido esta tarde. Espero que tenham gostado desta sessão. Foi uma nova sessão para a EMAS, não foi um webinário tradicional. Selecionamos o top 10 dos nossos artigos, tentando resumir as vossas perguntas. E no final tivemos esta sessão ao vivo, onde puderam colocar ao vivo as vossas perguntas. Muito obrigado, espero ver-vos novamente num dos eventos futuros da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. Adeus. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Professor Cano, doutora Svetnik e eu próprio estamos muito satisfeitos por termos mais de 210 participantes hoje. Estamos aqui para responder às vossas perguntas nesta última sessão do nosso webinar. Temos uma primeira pergunta ginecológica, se calhar o professor Cano será a pessoa mais indicada para responder, e a pergunta é: no caso das mulheres que fizeram cesariana e esterectomia, quando é que se deve começar
a terapia de substituição hormonal. Se queremos começar este tipo de terapia no caso de uma mulher que tenha sido sujeita a cesariana e esterectomia, quando é que devemos então começar esta terapia de substituição hormonal? António, muito obrigado, Dimitris. Eu compreendo que não há qualquer questão em relação à amamentação, porque isso seria um pouco diferente. Se não há amamentação, então considero que no pós-parto há um aumento do risco de trombose venosa. Eu diria que o tratamento deve ser iniciado após a intervenção cirúrgica, até porque estas doentes estão sujeitas a elevados níveis de estrogénios devido à placenta, e eu diria que o tratamento pode ser começado 2 semanas com hipoestrogênio. Após o início do tratamento, eu optaria pelo estrogênio transdérmico. Sabemos que é uma via de administração neutra em relação ao risco trombótico, e se a doente foi sujeita a uma esterectomia, não precisamos das microprogestinas e o estradiol transdérmico poderá então ser iniciado e assim que surjam os sintomas. Estas doentes, algumas têm sorte e não apresentam sintomas e podemos aguardar, mas não nos devemos sentir, se não estamos muito pressionados pelos sintomas, podemos esperar 1 mês e meio, apenas para eliminarmos o risco trombótico associado à fase pós-parto. Temos aqui respostas muito claras, a preferência pela via transdérmica, e podemos aguardar entre 2 semanas a 1 mês, mês e meio, para termos a certeza que evitamos este risco trombótico. Também referiu a questão da amamentação. Tanto quanto sei, não existem investigações conclusivas sobre a transmissão através do leite materno, mas não temos a certeza se há um impacto nos bebés ou se há uma transmissão do fármaco através do leite materno. O que é que nos pode dizer sobre terapia de substituição hormonal e a amamentação? Por alguma razão, isto está associado à concatenação das alterações endocrinológicas das mulheres que estão a amamentar. Não há muitos sintomas em relação aos sintomas vasomotores. Penso que todos sabemos que as mulheres que preservam os seus ovários são hipoestrogénicas. E, uma vez mais, se não há sintomas, penso que se deve esperar até surgirem, mas também devo dizer que não tenho muita experiência com doentes que tenham tido esta situação após uma cesariana, mas cesariana e esterectomia. Penso que não haverá sintomas, mas se houver um início de sintomas e a doente estiver a amamentar, temos que optar pelo estradiol, o que não representa qualquer problema, a não ser que haja uma interferência com a lactação. É algo que deve ser explorado e isto é algo comum nas mulheres que querem fazer a contracepção durante o período de amamentação, e só lhes deve ser prescrito progesteronas que não interferem com a lactação.
e as que fazem a terapia de substituição hormonal não são em grande número. Muito obrigado, António, por ter partilhado conosco os seus conhecimentos. Temos então a questão da cesariana e da amamentação. É muito difícil encontrar dados na literatura, por isso é de facto muito positivo ter o seu contributo. Nós temos uma pergunta nesta sessão da manhã. Quais são os critérios de prescrição de androgénios na pré-menopausa e pós-menopausa e qual é que deve ser a duração da administração do fármaco? Até ao momento, só existe uma boa meta-análise na qual é afirmado que a principal indicação para a prescrição dos androgénios nas mulheres na pós-menopausa tem a ver com a condição sexual feminina, e aqui é possível administrar testosterona como um gel, e é claro que não existem evidências publicadas, mas poderá ser 1/10 da dosagem normalmente prescrita para os homens. 3 vezes por semana será algo, e há algumas evidências que é possível utilizar para nos casos de hipofunção sexual feminina. Depois temos aqui algumas perguntas sobre a metformina. No caso das mulheres na pós-menopausa, não há qualquer problema na prescrição de metformina, desde que não haja contraindicações para o fazer, uma vez que é metabolizada sobretudo pelos rins. E claro que temos de ter a certeza que não há qualquer insuficiência renal ou hipofunção renal. Estamos a ter aqui perguntas em espanhol e em russo. Será que a Antonina poderia traduzir algumas das perguntas feitas em russo? Claro que sim. Temos uma pergunta em russo sobre uma doente com 49 anos de idade, já não tem período, não tem sintomas vasomotores, mas tem alguma dificuldade em dormir, alguns problemas emocionais que lhe reduzem a qualidade de vida. E é feita a seguinte pergunta: é indicado a prescrição de terapia hormonal porque esta mulher pretende ter o período? Qual é a sua opinião sobre a terapia hormonal sequencial? Se é uma mulher que está na fase da perimenopausa, é claro que podemos fazer a prescrição da terapia hormonal sequencial e passará a ter o período regularmente. Se não apresenta quaisquer sintomas vasomotores, ainda assim, nós sabemos que pode haver sintomas associados a um déficit de estrogênio, como, por exemplo, problemas em dormir e alterações do humor. E, neste caso, podemos fazer a prescrição da terapia hormonal sequencial durante alguns períodos e esta senhora terá também o período. António, será que nos poderias ajudar com uma das perguntas feitas em espanhol? Sim, claro que sim, com todo o prazer. Temos aqui assim uma pergunta do Dr. Mechato e a pergunta é qualquer coisa nestes moldes. Quando é que devemos iniciar a terapia hormonal, de substituição hormonal,
A intérprete pede desculpa, mas houve uma falha no som. Normalmente, com a remoção dos ovários, há sintomas que surgem cerca de 7 dias depois. Assim que esta senhora esteja sintomática, pode dar início ao tratamento sem qualquer tipo de problema. Eu diria até logo que os sintomas comecem a revelar-se. Pois podemos ver então que há muitos casos em que não se considera a MHT, o MHT. Esta manhã, por exemplo, discutimos casos difíceis como o lúpus sistémico, epilepsia ou outras doenças. Desde que saibamos o que estamos a fazer e desde que tenham lido a declaração de posição da EMAS, poderão ajudar as doentes que precisam da terapia de substituição hormonal. Penso que assim chegamos ao fim da nossa sessão desta tarde. Muito agradecemos a vossa presença. Vou ver se partilho aqui o meu ecrã. Dimitrios, temos aqui mais algumas perguntas. Parece-me que já respondemos à grande maioria. As pellets de testosterona não é algo que se faça porque poderá haver algumas complicações. E também não temos muita experiência e em relação à testosterona, a minha preferência é o gel e não tanto esta solução das pellets de testosterona. I assume that you can see my... Parto do princípio que conseguem ver a minha partilha de ecrã. Sim, sim. Por isso, gostaria de vos dizer que não devem perder a oportunidade de ir ao website da EMAS, onde encontram muita informação, guidelines e outras fontes de informação. Esta é a melhor altura para agradecermos ao nosso patrocinador, a Abbott, e que nos disponibilizou a interpretação simultânea para português, mandarim, espanhol e tornou possível a realização deste webinar e ser visto no mundo inteiro. Gostaria também de agradecer ao editor da Maturitas. Aqui assim temos informação sobre o último congresso de menopausa e andropausa. O professor Cano foi o presidente e temos o prazer de anunciar que os resumos já podem ser descarregados neste número especial da Maturitas e, claro está, estão todos convidados para o próximo 14º Congresso de Andropausa e Menopausa, que terá lugar de 3 a 5 de maio, na lindíssima cidade de Florença, onde teremos a oportunidade de discutir todas as questões ligadas à andropausa e à menopausa. Gostaria de agradecer ao professor António Cano pelo seu contributo para os seminários de hoje, assim como a doutora Antonina Smetnik. Ambos têm feito um excelente trabalho no âmbito da nossa sociedade de menopausa e andropausa e, claro está, a agradecer-vos a todos pela vossa atenção. Espero sinceramente que tenhamos a oportunidade de vos rever num próximo evento da EMAS. Muito obrigada a todos, adeus.